Eu tenho o privilégio hoje de poder compartilhar a palavra do Senhor. E nós estamos vivendo num mundo de batalhas, né? É um mundo de batalha de valores, um mundo de batalha de ideias, esse famoso mundo polarizado. Então você tem que ser uma coisa ou você tem que ser completamente outra, e as pessoas não se respeitam. Por mais que se fale de politicamente correto, por mais que se fale que você tem que respeitar o outro, não. Respeitar o outro quer dizer acreditar no que o outro acredita. Porque se você acreditar diferente, você já não está mais respeitando. E essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje. E a gente vai falar sobre uma coisa, e se você olhou no Instagram, talvez você tenha falado, nossa, o que ela vai pregar hoje? E eu vou falar sobre ídolos. Não vou falar de nenhuma outra religião. Não vou mandar fazer nada. Não vou. Mas eu quero que você tenha o seu coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós. Essa palavra está no meu coração desde o domingo passado. E eu falei para o Antônio, posso pregar domingo? Porque eu peço, sabe? Falei para ele, posso pregar domingo? Porque o Senhor já me deu uma palavra e eu quero compartilhar ela. Ontem a gente foi passear de moto, a gente gosta, agora parou o calor e a gente foi dar uma volta de moto. Um dia delícia, um ventinho bom, um calorzinho gostoso, companhia boa, papo bom, sabe coisa boa? E a gente colocou o fone e fomos ouvindo a mesma música. E tem uma canção que eu gosto muito que chama Never Lost, que fala que o Senhor pode fazer todas as coisas. Né? Se você não ouviu, ouve depois. É do Elevation. Never Lost. E a gente ouviu essa música durante todo o passeio. E fala, you can do all things. E no mundo polarizado que a gente vive, no mundo de batalhas que a gente vive, no mundo cheio de divisões que a gente vive, eu fiquei pensando quantas vezes a gente quer refazer as coisas. A gente quer que as coisas fossem diferentes. A gente não queria que as pessoas brigassem desse jeito. A gente não queria que houvesse uma manipulação de mídia na cabeça de ninguém. A gente não queria viver isso. E a gente fala, eu queria que Deus fizesse tudo novo. Não só do lado de fora, mas muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo novo do lado de dentro. E eu já cantei, acho que é a última vez que eu cantei, não sei se eu lembrei dessa canção, mas é uma música que eu cresci ouvindo, que fala, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo. E essa coisa ficou na minha mente durante todo o passeio, foi mais de 1h30, eu acho que a gente foi para ir, mais outra hora para voltar. Então quando você está na moto, você não tem o que fazer, né? Você só tem que pensar. E eu fui pensando naquilo, como que aquela palavra estava fazendo no meu coração. E eu pensei quanto que a gente queria que as coisas fossem refeitas. Chegou a noite e a gente pôs um filme antes de dormir. Eu só assisti essa parte do filme, depois eu dormi. Porque eu durmo de noite. Ele disse que é normal. Eu durmo, gente. Você faz de noite, eu durmo. Eu assisti um pedacinho do filme. E a hora assim, sei lá, nos primeiros 15 minutos, teve uma frase do filme e eu falei, já tem a inspiração que faltava para amanhã. Eu falei, já posso dormir, lindo. Boa noite, virei dormir mesmo. E a frase que me chamou a atenção naquele filme de ontem era, muitas vezes é necessário desmontar as coisas velhas para poder ver o novo. E tem muita verdade nisso. E aí eu lembrei de um salmo que eu gosto demais, que é o Salmo 129, versículo 23 e 24. Eu sou bem visual, eu gosto de enxergar as coisas, eu gosto de escrever, eu sou bem visual. E o Salmo diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho certo. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho certo. Eu falei que eu gosto de ser visual, porque eu lembro que na escola, pra gente, na aula de artes, quem lembra? A gente, para copiar um desenho, você pegava o desenho. Cadê as arquitetas dessa igreja? Elas fazem isso, eu acho. Não sei se faz, mas acho que é. Você faz quadricula, e aí você copia pedacinho por pedacinho. Lembra disso? Quem fez aula de artes igual?
A dona Célia, gente, a dona Célia me entende. Glória a Deus, dona Célia. Ai. E eu vejo isso, quando eu vejo esse salmo, eu vejo como se o meu coração tivesse quadriculado e eu estou dando para Jesus olhar cada pedacinho. E uma das coisas que mais me chateiam é quando alguém não confia em mim. Uma das coisas que mais me tira do sério é quando alguém fala que eu não vou fazer uma coisa que eu falei que eu vou fazer. Eu fico muito brava, eu fico muito chateada, eu fico a ponto de ficar ofendida. Porque se eu estou falando o que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu estou falando o que eu me comprometo a fazer, eu vou fazer. Eu vou dar 20 voltas, mas eu vou fazer. E eu pensei, eu imperfeita como eu sou, cheia de falhas, eu me ofendo, eu me chateio quando não confiam no que eu possa fazer. Imagina Deus. Todas as vezes que a gente não confia que Ele pode fazer tudo novo. Quantas vezes eu e você não confiamos que Deus ia fazer tudo novo? Tem sempre duas perspectivas de tudo que a gente vive. A minha perspectiva humana e a perspectiva de Deus para aquela situação. O que tem na minha vida que pode ofender a Deus? Mas eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que sirvo. Eu sou uma pessoa que estou sempre disponível para ajudar os outros. Eu sou uma pessoa que até venho no culto de domingo, até assisto Vida Coffee. O que mais que é necessário? É necessário uma análise profunda. E eu vou te convidar hoje para ir nesse profundo. Em que áreas que eu e você não confiamos? E se você puder, escreve aí, pega um note do celular. Escreve que áreas que você não confia. O que é que tira o seu chão? O que é que te preocupa? O que é que te faz ficar perdido? Qual que é o primeiro pensamento da manhã? Qual que é a coisa que te desconcentra? Qual que é o trigger? Qual que é a coisa que encostou, você perde as estribeiras? O que é que tem na sua vida que consome mais? Qual é o assunto que você mais pensa? E eu vou te falar, sabe o que é isso? Esse é o seu ídolo. Mas Érica, você não vai falar de... Não, gente. Não. Qual que é o assunto que você mais pensa? Esse é o teu ídolo. É onde eu coloco mais as minhas forças. É no que eu mais penso. É um ídolo. Se a gente procura no dicionário, diz imagem que representa uma divindade que se adora como se fosse a própria divindade. Mas o segundo sentido diz assim, pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. O que é que toma o primeiro lugar da tua vida? O que é que você não deixa de pensar naquilo? Você acorda pensando, você vai dormir pensando. Estou tirando a parte do jejum, gente, que a gente está acabando hoje. Então a gente vai poder comer o que você quer comer. Não estou falando disso agora. Está todo mundo tão sério. O que tem a prioridade do seu eu? De onde vem a minha força? Aonde eu tenho colocado as minhas forças? Ter fé é diferente de confiar em Deus em todas as áreas. Você pode falar, eu sou uma pessoa de fé. E tem muita gente usando a fé como argumento para falar que é cristão. Entende? Muita gente que usa a fé e usa toda a maquinária religiosa para falar que é cristão. E vocês já me ouviram falar que isso não tem o menor sentido. Dizer que tem fé é muito diferente de ser seguidor de Jesus. Muito diferente, mas muito diferente. As pessoas podem até orar. As pessoas podem até fazer um tweet de oração. Elas podem usar palavras para fazer você crer que ela é uma pessoa de fé. Mas entre falar de fé e confiar a Deus, em Deus em todas as áreas, existe um mundo de diferença. Quais são as áreas que você tem ídolos? Vai lá, abre a notes, abre o papelzinho, pega o envelope de dízimo. Nós fazemos ídolos para nós mesmos. E eu vou citar alguns, e depois a gente vai falar um pouquinho mais deles.
Ídolos que a gente faz para nós mesmos. O nosso intelecto, as nossas finanças, a nossa saúde, os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso corpo, o nosso trabalho, o nosso passado, o nosso futuro, a nossa aprovação. São todos ídolos. Ah, Érica, mas são coisas boas. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Essas são as palavras que Deus deu. Lembra dos 10 mandamentos? É isso aqui. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Qual que é o objeto da sua adoração? Qual que é o objeto da sua veneração? Onde que seu tempo está? Onde que a sua prioridade está? Onde é que está o que você está vendo? Isso é um Deus. O versículo 4 diz assim: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. O que é que você tem colocado forma, cara? Ah, são seus filhos que são o seu objeto de veneração? É a sua construção da sua empresa que é objeto de veneração? É o seu ministério que é o seu objeto de veneração? O que é ídolo? Mas, Érica, são coisas boas. E nós encontramos justificativas para ter um ídolo. Porque a gente fala, isso é uma necessidade básica. Eu preciso pensar na minha saúde? Preciso ou não? Preciso pensar nas minhas finanças? Preciso? Preciso. Eu preciso pensar nos meus filhos, no meu casamento? Preciso. Preciso pensar no ministério? Preciso. Nós somos levados a crer que se não nos preocuparmos, estamos sendo irresponsáveis. Então, quando você acorda pensando em dinheiro, você fala assim: eu sou responsável por essa casa. Eu sou responsável por pôr dinheiro aqui. Eu sou responsável por pagar as contas. E quando você acorda pensando no teu passado, você fala: mas porque eu vivi aquilo, eu não consigo viver isso hoje. Ou quando você acorda pensando no seu futuro, você está falando: eu preciso garantir lá, porque se eu não fizer lá, o que vai acontecer? Os ídolos são coisas que chamam para si a glória. Ídolos são coisas que chamam para si a glória. E sabe o que é isso? É porque todas essas coisas dão glória para a gente. Concorda? Vamos lá? Vamos pensar juntos? Acabei de fazer uma lista, né? Então vamos ver como que essas coisas dão glória para o meu eu. Não, Érica, o meu intelecto, eu sou inteligente porque eu estudei. Ué, não é? Você não é inteligente porque você estudou? O outro que estudou menos na sua classe, na faculdade, no mestrado, no doutorado, no PhD, é que ele era mais, não se dedicava. Finanças, eu sou um bom administrador. Eu penso nisso, as coisas dão certo porque eu sou um bom administrador. A saúde, eu me cuido. Tenho meus exames em ordem. Os meus filhos, eu vivo a minha vida dedicada aos meus filhos. Meu casamento, olha, eu cuido bem do meu cônjuge. Ah, meu marido está feliz, eu dou toda a atenção que ele precisa. O meu corpo, a genética e cuidado, né? Tem que cuidar. Meu trabalho, eu me esforço. Eu acordo cedo, eu entro cedo, eu saio tarde. Eu faço tudo, Tudo que precisa para ter um bom trabalho. Por isso que eu preciso pensar nele. O passado, as pessoas me maltrataram e eu sempre fui certo. O futuro, eu invisto hoje para garantir o meu futuro, porque não vai me faltar nada lá na frente. Aprovação, eu sou uma boa pessoa. Eu faço tudo bem. Eu mereço ser recompensado. Eu mereço que alguém faça um elogio. A glória é para mim. Ídolo é tudo que chama para si a glória. E olha o que em Isaías 42, versículo 8, Deus diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor.
E aí? A Bíblia, gente. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém, nem com você, que é muito legal. Nem com você, que é uma pessoa cheia de fé. Nem com você, que é um super trabalhador, um super investidor do futuro e uma super mãe. Os ídolos recebem a prioridade da nossa vida. Nós dedicamos o nosso melhor, tem o nosso primeiro pensamento, tem o nosso primeiro dinheiro, tem o nosso primeiro tempo. E hoje eu li quase o livro inteiro de Êxodo. E o povo israelita estava escravizado no Egito. Então Deus levanta Moisés como libertador. E eles viveram muitos milagres no processo de ser liberados do Egito. Se você não conhece essa história, veja, leia essa história, porque é maravilhoso, é impressionante. Você vai vendo, eu vou revendo assim as coisas, eu vou imaginando o mar se abrir. A Bíblia fala que um vento veio, dividiu o mar, ficou soprando um vento para que eles passassem no seco. Uou! Eles foram libertos por Deus. E saíram para a terra prometida. Tá? Deus lá atrás falou para eles, presta atenção, vocês estão sendo martirizados, vocês são escravos, a coisa está muito dura para vocês. Depois de muito tempo, Deus ouviu o clamor deles e eles foram libertos. Eles vão para a terra prometida, a terra que manda leite e mel, lembra? Lembra dessa história? Terra prometida, aquela que você quer pisar com os 2 pés e não vai olhar para trás. Tem todo um... Eles foram até lá, eles estavam a caminho de lá. Eles tinham acabado de pisar em terra seca no meio do mar. E quando eles terminam de passar, o exército que está de trás começa a ser inundado. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um ídolo. Sabe por que eles criaram ídolos? Eu vou ler para vocês. Êxodo 32, de 1 a 6. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês. Com a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Eles se reuniram em torno de Arão e disseram, tome uma atitude, faça deuses para nós, para que nos possam nos conduzir. E esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? E Arão respondeu, retirem as argolas de ouro das orelhas das suas esposas, filhos e filhas, e tragam tudo para mim. Eles obedeceram e as argolas de ouro passaram das orelhas do povo para as mãos de Arão. Ele derreteu tudo que aquele ouro e modelou com uma ferramenta de escultor, a forma de um bezerro. E a reação do povo foi imediata, foi de entusiasmo. Vou seguir aqui em cima então, gente. Passa mais uma. 32, 4. Isso. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo, amanhã haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Moisés tinha subido ao monte para receber instrução de Deus para o povo. Mas o povo achou o quê? Que ele demorou. Demorou. Deus, porque o Senhor está demorando para cumprir o que o Senhor falou que vai fazer? Porque eu estou esperando chegar na terra prometida. O Senhor está demorando demais aqui nesse tempo. O Senhor vai lá falar com Deus. Moisés, pelo amor de Deus, vai. Muito tempo, a gente precisa de um guia, porque não vale todos os milagres que nós vivemos para sermos tirados do Egito. Não vale aquilo mais. Está demorando. A demora é uma justificativa. A gente precisa ajudar Deus. Deus, o Senhor não está vindo aqui falar com a gente vai te ajudar. E sabe do que eles fizeram o bezerro de ouro? Do ouro que eles tinham. Quando a gente olha um pouquinho lá atrás, quando Deus fala com Moisés, Deus fala assim para Moisés, olha, quando vocês saírem, quando o povo sair do Egito, eu vou fazer vocês, aqui no capítulo 3, não está lá, tinha certeza, capítulo 3, versículo
21, 22 diz assim: quando vocês saírem, não vão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e às hóspedes da sua casa objetos de prata e ouro, joias e roupas. Vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Deus tinha dado orientação para o povo pedir para os vizinhos o ouro, porque eles eram escravos. Então as vizinhas egípcias dão ouro para eles. Eles vão para a terra prometida cheio de ouro. E aí eles usam esse ouro que Deus deu para eles para fazer o bezerro, o ídolo. Ai. Eles usaram o que era valioso no tempo deles e entregaram para fazer o ídolo. Eles não fizeram ídolo de barro. Eles deram o que era melhor deles. O ouro. Tira os brincos, tira as pulseiras, tira tudo. Vamos aqui, vamos construir um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Deus se irou. E a consequência da escolha do povo foi terrível. 1 Coríntios 10, de 1 a 14, fala dessa passagem também. Diz assim: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles e por isso eles morreram e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Sagradas Escrituras, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como alguns deles, por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo o fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. E as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a você para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Estamos em 2020. Estava conversando agora há pouco, antes de começar o culto, que tem um furacão chegando, gente, um furacão doido. Nem o furacão sabe que caminho que ele tem que fazer, né? 2020. Mas nós não somos diferentes do povo do Egito. Nós estamos em 2020 e nós não somos diferentes do povo de Corinto. Nós queremos viver o novo. Nós queremos viver a terra prometida. A gente quer mudança na nossa vida. Queremos mudança na sociedade. Mas nós continuamos construindo ídolos com o ouro que temos. Nós vamos tomando atitudes para ajudar Deus. Mas hoje é dia de tomar decisões. Decisão de abandonar aos ídolos. Deus nos quer por inteiro. Último texto de 1 Coríntios 10, 19 e 22 diz assim, na versão da mensagem. Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos a ídolos não são oferecidos a nada. Pois o ídolo não é nada, ou pior do que nada, ele é um demônio. Não quero que vocês se tornem parte de algo que os diminua.
E vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor num dia e festejando com demônios no outro. O Senhor não suporta isso. Ele nos quer por inteiro. É tudo ou nada. Ou vocês acham que podem aborrecê-lo sem prejuízo? Hoje nós vamos entregar tudo para o Senhor. Vamos colocar os ídolos no altar para serem queimados. Então, nós vamos sentir um novo tempo, um vento novo, liberdade. Nós vamos ser entregues por inteiro. Hoje nós vamos confiar naquele que pode fazer tudo, naquele que nunca perdeu uma batalha. 2 Coríntios, Paulo fala de novo no capítulo 3, versículo 4 a 5, assim: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus.